Olá, pessoal, seja bem-vindo ao Pensa Alto Podcast, um local onde a gente conversa com pessoas inteligentes. E hoje eu vou conversar com o Gilberto, doutor Gilberto, amigo meu, policial veterano e agora advogando. Gilberto, porra, cara, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por essa oportunidade. A gente está aqui no novo podcast, né? Agora, pensa alto, né? E a ideia é que você pense alto para eu aprender. E, afinal de contas, eu tenho que aprender bastante coisa. Cara, vamos falar um pouquinho aí das ocorrências de segurança pública e segurança pública? Topa falar sobre isso? Vamos lá. Então diz aí, você já é veterano da Polícia Militar de São Paulo. Agora, em 2024, 10 anos como aposentado. 10 anos? 10 Pô, já anos. passou. Então você já tem dois quinquênios de 10 aposentado. anos de aposentado. Você aposentou em 2014. 2014, Ah, então foi antes da pandemia. antes da pandemia. Você entrou quando na Polícia Militar de São Paulo? Que ano? Na verdade, eu comecei a prestar os exames na Polícia Militar em 1986. Antes da Constituição. Bem essa Constituição, né? Tá. E a minha carreira na Polícia Militar, ela se deu como um grande mentor hoje, que é o meu pai, né, que Era falecido, policial? era policial. Ah, Policial do Tático do 2º Batalhão, o famoso 2 de Ouro. 2 de ouro? Fala pro Brasil, o que que é isso, 2 de ouro? Era 2º Batalhão da Polícia Militar. E Mas aonde que é isso aí? na Avenida Amador Bueno da Veiga, Zona Leste de São Paulo, Zona Leste de TPA M4. Tá. Então, É que o canal, você sabe que o podcast é o sim, Brasil inteiro e vai para fora do Brasil sim, também. Só 2 de ouro o pessoal sim. lá, né? Inclusive, Zona Leste da capital de São isso, Paulo. fazia todas. A famosa quebrada, né? As Exatamente, quebradas, tá? exatamente. Tá. Na época que chamava-se, né, que era 2 de Ouro, que até hoje em si, mas o braçal do tático lá na época era uma carta de baralho, era o 2 de Ouro. E eu fui praticamente criado dentro desse quartel. Todas as vezes que meu pai ia jogar bola, eu estava lá, e às vezes quando ele ia trabalhar, eu ia lá depois jeito de ir embora. Tinha uma extrema admiração pela Polícia Militar. E o que acontece? Comecei a estudar, sou técnico em eletrônica, tá? Fiz o colegial técnico, trabalhei com técnico em eletrônica, e uma das minhas profissões também foi açougueiro. Você foi açougueiro? Fui açougueiro. Açougueiro de carreira. É mesmo? Açougueiro de Mas carreira. olha que coisa aí. Entrei para Técnica eletrônica, açougueiro e policial militar e advogada, né? advogado. Vai, mas conta aí. Entrei para aprender Mas e quando você começou a aprender o ofício de açougueiro? com 15 anos de idade. Tá. E você já frequentava os quartéis? Desde os 7 anos, 6 anos. Tá. Colocava fardinha lá naquela Não, época? colocava em casa a farda do meu pai, Tá. engraxava a bota dele, Olha só. dava um lustre no braçal do 2 de Ouro. Então Tá. tinha extrema admiração por isso aí. Legal. E aí fui açougueiro, depois fiz do colegial técnico, fui trabalhar na Prológica como controle de qualidade, A Prológica é daqueles computadores. computadores, Cara, deixa eu verbatim. só te falar, eu tenho um computador Prológica, tem um CP200, tem um CP300, é dessa época, né? Dessa época. Pô, legal. Eu trabalhei no controle de qualidade. E aí, em 86, comecei a estudar para prestar o concurso da PM. Finalzinho de 86, chegou a carta de convocação para iniciar a escola em 87. Mas né, quando você prestou o concurso da Polícia Militar, em 86, é bem diferente do que é hoje. Era no panelão, você fazia inscrição lá, pagava a Gare Azul, fazia a prova no próprio Comprando panelão. a apostila lá do Banco Banespa, é isso? Isso. Né? É isso, né? Isso. Mas não tinha todas essas etapas que tem hoje. Tipo, você fazia a prova, já passava e ia fazer o curso. Não, todas as etapas. Era escrito, Tá. aí aprovado no escrito. Psicológico, Ah, tinha psicológico naquela época. Tá. exame de saúde e o pior, que era o mais demorado, que reprovava na época, era a investigação social. Hoje, hoje também reprova? Reprova, mas tem ações que as pessoas ingressam, porque tem que ter o trânsito julgado, Naquela época não tinha nada disso, né? Não, reprovava e acabou, não tinha saída. Tá. E aí no final de 86, eu lembro como se fosse hoje, próximo do Natal, mostrei a carta pro meu pai, porque ele não queria que eu fosse policial militar. Mas ele era policial. Mas ele não queria. Ele era o quê? Ele era... Na época, meu pai era soldado. Soldado. Depois ele fez jus àquela promoção de Juruna, que ganhava 4 promoções, aposentou como primeiro sargento. Tá. E aí, mas quando você ingressou na polícia... ele era soldado. Ele é soldado? Ele era soldado. Da ativa. Da ativa. E você entrou como soldado? Soldado. Ah, tá. Aí ele me chamou e mostrou o olerite dele, como policial, quase 30 anos de serviço, e fez um comparativo com o meu olerite da Prológica. Eu ganhava 3 vezes mais que ele. Tá.
E eu dei a seguinte resposta para ele: eu vou, porque se eu não entrar na polícia, eu vou me sentir um cara frustrado. Oh, legal. E vou cumprir o que eu tenho. E ele falou: então tá bom. Isso você já era açougueiro. Eu estava na Prológica. Ah, Eu na já tinha feito o Prológica. açougue, tinha ido para Prológica. Tá. Aí ele falou: então tá bom, mas você vai me prometer que em 2 anos você vai ser sargento. Eu falei: tá bom. E aí fiz escola no JIT CPTran, que era na cidade universitária, na entrada da Ali USP, na Frânio Peixoto. Afrânio Peixoto. Eu Isso mesmo, trabalhei lá com a Afrânio policial. Peixoto. Sei. Ali foi a escola que você fez no CPTran. Fiz escola de soldado lá. Tá. Fiz a escola de soldado lá. Quando eu acabei a escola, Isso em 87. 87. Você Acabei em entrou, junho você de prestou concurso 87. no início de 86, veio a Isso. carta em preencheu as etapas, a final veio final de 86, falando que você iniciaria o curso de formação em Em 87. 87, janeiro de 87. Tá. E aí fiz o curso de Antes da formação. Constituição Federal, vamos lembrar. Exatamente. Não, nem se falava de Constituição, era coisas totalmente fora do projeto que a gente vê hoje. Tá, As defesas, isso Tá. não existia. tá, tá. E aí fiz a escola e meu sonho era trabalhar no tático com meu pai. Porém, ele colocou uma barreira, falou que não, porque não dá certo, Tá. que são situações que talvez levasse a Ele era soldado antigão e você soldado recruta. isso. Aí ele falou, não vai. Simultaneamente. Sim. Tá. Aí o que acontece? Eu fui para o antigo SCOM, que era na Alfredo Maia 147, onde é a corregedoria hoje. Lá funcionava Serviço de Comunicações da PM, Comunicações e rádio. comunicações de rádio, telefone, a gente atendia todo o estado de São Paulo. Tá. E aí fui para o SCOM. Tá. Do SCOM eu conheci um subtenente que veio do Palácio, trabalhou um tempo comigo, e ele fazia jus àquela promoção, que era antigo, ficava 2 meses na academia para aprender os movimentos de espada e tal, e era promovido a tenente. Ah, academia era só movimento de espada. Que eram os subtenentes, que era a Lei Juruna, o pessoal falava. E aí ele, antes de retornar para o Palácio Bandeirantes, ele me convidou para ir para lá. E eu não aceitei, porque achei que era longe. Quando eu cheguei em casa, eu contei para meu pai falou, pega o telefone e fala que você quer ir. Tá. E aí aceitei e fui. E fui na época do governo Fleury. Trabalhei na Ditel, que era diretoria de telecomunicações. Isso no Palácio. No Palácio Bandeirantes. Tá. Porém... Palácio Bandeirantes, para quem não sabe, é a sede do governo do estado e lá você tem uma unidade policial militar, unidade policial civil hoje também, né? Mas Isso, você tem algumas unidades especializadas lá. Que é sobre o comando da Casa Militar, que é um coronel. E aí trabalhei na Ditel, e a Ditel na época, como não tinha esse telefone celular, nós acompanhávamos as seguranças do governador para fazer... Quem era o governador na época? Fleury. Fleury. E o Fleury, ele foi policial também, Ele foi capitão, né? E foi promotor de justiça. Ah, foi capitão? Foi capitão. Capitão e E promotor aí de ele justiça. prestou concurso para o Ministério Público, Isso. foi promotor. Tá certo. E aí o que... Ele gostava da polícia, óbvio, né? O Fleury, eu posso falar que para nós hoje, se não fosse ele, nós estaríamos ganhando 40% a menos do que nós ganhamos. E a toque de caixa, ele deu um aumento de quase 50%. Depois desse aumento dele, foi proibido os aumentos em vésperas de eleições. Ah, ele deu um aumento na... Faltavam poucos dias. E Você acha que foi uma política eleitoreira? Não foi porque ele... Porque ele ia para 3 polícias, ele né? gostava muito dos policiais, de modo geral. Tá? Muito. E ele sempre... eu falo isso porque a segurança é muito próximo, né, da autoridade. E a gente via como ele tratava os policiais. Ele era policial da reserva, né? Policial da reserva. Remunerado. Exatamente. Não, remunerada não. Remunerado, é porque ele prestou concurso do MP. Tá. E na época, meus chefes na Casa Militar, nas viagens, né, era Major Olímpio. Ah, o Major Olímpio, senador. Nosso querido e saudoso Major Olímpio, onde o pessoal das Forças Armadas sente uma saudade. Eu tenho um contato com o pessoal das Forças Armadas, ele fala que os representantes das Forças Armadas no Congresso tinham menos representatividade do que o próprio Major, que era policial, né, de São Paulo. Exatamente. Morava aqui perto do podcast, aqui na Zona Norte. E eu encontrava com ele, ele defendia bastante as Forças Armadas. Mas continua, ele foi seu chefe? Ele foi meu chefe, Coronel Tadeu foi meu chefe, que era deputado federal. Tá. O Diógenes Luca, que é o da Record. O Luca, De Luca? Dali Luca, que era do GAT, hoje está na Record. Tem uma polêmica dele aí que ele andou falando
da viatura, do pessoal da GCM, não foi ele Foi. que falou que não tem que patrulhar? É. Isso a gente conversa depois, tá? Exatamente. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que o chefe dele é só pessoa tranquila, quase ninguém conhece, né? Mas e aí? Aí você. E aí fiquei na Casa Militar por um bom tempo e saí no governo Covas. Tá. Saí no governo Covas, tal, Diferente do Fleury, né? diferente do Fleury. E aí voltei pro Emitel, Emitel, o Serviço de Telecomunicações, que fica dentro da Academia do Barro Branco, tá. CSM Emitel. Quando você volta pro Emitel? Eu voltei pro Emitel em 96. Tá. Mas durante o meu período na Casa Militar, eu fui para lá como cabo e fui cabo de 89 e sargento de 91. Quando seu pai se aposentou? Meu pai se aposentou por volta de 98, Então, na diretoria de saúde. ele prestava continência para você. Na verdade, ele fazia menção de prestar continência e eu recebia ele sempre com um abraço e um beijo, Tá certo. né? Boa. Que era meu ídolo, Boa. é meu ídolo até hoje. Boa, Ele levantava a mão, eu abraçava e beijava. Isso dentro dos quartéis onde eu estava. boa, boa. E eu tinha o grande prazer, né, de mostrar para alguns outros sargentos, né, que o pessoal tem mania de brincar, presta continência para o seu filho. A continência dele Tá certo. era eu o abraçava e o beijava. Então isso para mim era o essencial, né? E aí o que acontece? No palácio abriu o concurso para sargento e o pessoal que estava lá como cabo não queria prestar com medo de sair. Porque geralmente você não voltaria para a unidade. Tem essa polêmica hoje aqui em São Paulo, quem faz o curso de sargento, Se não tiver vaga, ele não volta para a unidade. muita gente não presta. Só que eu não tive medo, prestei o concurso, Tá. fiz a escola de sargento e voltei para o palácio. Tá. Voltei para o palácio. Depois que eu fui transferido de lá, abri o primeiro CAS, que é o curso de aperfeiçoamento de sargentos, de 3 meses concursado. Tá. Eu prestei o concurso, eu era o único terceiro sargento fazendo CAS. Porque o edital não proibia. Não proibia. Aí você foi lá, não sabendo que era impossível, foi lá e se foi lá e Só tinha eu de terceiro sargento. você era o chefe de turma eterno. Exatamente, o recruta eterno. E aí o que acontece? Quando eu acabei o curso, eu vislumbrei de entrar com uma ação contra o Estado, pedindo que eu fosse promovido na frente dos outros sargentos. Ou seja, nasceu aí a sua vontade de ser advogado. Exatamente, Buscar o exatamente. direito pelo direito. Porque eu já tinha, eu prestei um concurso e não fui convocado. Era concurso e curso de 3 meses, presencial. Tá. Fui. E aí o que acontece? Depois disso, por algumas ocorrências dentro da polícia, que eu vi algumas injustiças, eu fui fazer faculdade de Direito. Comecei a faculdade em 1998, me formei em 2001 pela Universidade Cidade de São Paulo, tá? Que é a atual Unicid. Tá? Depois de formado em 2001, passei na OAB no mesmo ano, deixei ela reservada lá. Tem uma história dessa OAB aí. Tem uma história aí que... Tem uma história dessa OAB aí, né? Tem. Tá bom, tá certo. Depois a gente fala sobre isso. Tem porque eu acho que é o seguinte, foi muito esforço para deixar ela guardada na gaveta. Então ela teria que atuar. E aí assim ela foi. Aí, e é uma longa história. Uma longa história. Eu conheço parte dela. Aí depois disso eu quis fazer uma especialização em Direito Processual Civil. Tá. Fiz 2 anos presencial na FMU e com livre docência e ensino superior. Depois do processual civil, fiz Direito Tributário, também na FMU, e depois Direito Tributário, recentemente eu me formei em E pós-graduação. tudo isso levando a polícia junto. Junto. Porque antigamente a pós-graduação era presencial, não era esse negócio de EAD, né? O cara fazia EAD. Não tinha. Não E tem outra, esse papo aí, né? na graduação eu tinha aula aos sábados. É verdade. Então eu tinha que me virar às vezes, que eu estava de serviço no sábado, pedir uma liberação só para assistir a aula. Mas o pessoal quer saber se você trabalhou na rua, Gilberto. Ou é só. Trabalhei no segundo choque. Segundo choque. Trabalhei no segundo choque. O pau torou lá. Segundo choque, na verdade, Você sai do Emitel e vai pro segundo choque. fui pro segundo choque. Você foi transferido ou você pediu? Pedi. Pediu. Pedi Tá. porque chegou um coronel iluminado no Emitel e queria colocar todo mundo no expediente. O horário do expediente eu não conseguia fazer. Coronel iluminado? O que é um É coronel? um coronel iluminado. O que é um coronel iluminado, Gilberto?
O coronel iluminado é aquele que ele acha que só a luz, né, do mundo brilha em cima dele, pouco se importando com as outras pessoas ao redor dele. Ele esquece que, por mais que ele é um coronel, comandante de uma unidade, mas ele é um gestor de Na verdade, ele é um pessoas. tenente-coronel, né? Tenente-coronel, Tá, mas ele é um gestor de pessoas. Tá. Então ele tem que perceber que em volta dele existem pessoas de qualquer graduação que têm problemas familiares. Claro. E esse negócio de o militarismo não aceitar isso já caiu por terra faz tempo. E você acha que os coronéis, até fazendo essa pergunta, você acha que os coronéis, tanto Polícia Militar quanto Forças Armadas, eles acabam incorporando valores militares que confrontam com os valores da dignidade da pessoa humana, já buscando o assunto no direito? Você acha que, por exemplo, você tem o seu horário, ele chega, você diz um coronel iluminado, vou tirar todo mundo 12 por 36, vou colocar no expediente mais escala extra no final de semana. Exatamente. Você acha que o que falta para essas pessoas na gestão de recursos humanos da polícia? Na gestão de recursos humanos de militares? Na verdade, não são todos, tá? Né? Não são todos. Mas o que falta, por vezes, eu não sei se por medo que o comandante tem de se aproximar da tropa, eu acredito que seja isso, tá? Porque um bom comandante, ele não vai ter esse medo da proximidade, porque por respeito e hierarquia, todo mundo vai saber que ele é o comandante. Ah, Mas outros não, eles acham que se ele manter a distância da tropa que ele comanda, e nesse sentido ele pode mudar horários. você acha que os comandantes militares leem muito Sun Tzu, né? Pelo terror, eu imponho. Exatamente. Você acha que é isso? Exatamente. E eu sempre tive uma máxima na PM É. que eu percebi o seguinte: alguns comandantes, né, que Você sabe que provavelmente os comandantes estão assistindo esse mas não tem podcast. problema, não estou dando nomes. Não, mas eu já, pô. Fique à vontade, e às vezes Aliás, sirva de reflexão, É certo. não é? Sim. Eu Claro. tive uma máxima na polícia que quando você mostra que está bem, incomoda algumas pessoas. Então a pessoa te transfere de horário, É verdade. se perceber que você está estudando, transfere para você não ir para a É faculdade. verdade. E a melhor coisa, às vezes, É eu percebi era largar muitos carnês de cobrança em cima da mesa. Inclusive vencidos, né? Porque aí percebe que talvez o policial não esteja tão Não bem. pode ter carro novo também. Não, não, carro novo não pode. Sinais exteriores e Inclusive, eu tive um problema na unidade que eu servi. isso é OAB fora da gaveta, né? É. OAB fora da gaveta. Fora da gaveta. A OAB fora da gaveta. Eu tive um problema com a OAB fora da gaveta e tive um problema que eu comprei uma caminhonete Frontier na época, que lançou Frontier. Você não foi de quartel para a E eu fui pro quartel com a Frontier. Nossa. E o que acontece? Eu chegava cedo no quartel por causa do trânsito, morava na Zona Leste, trabalhava na Zona Norte. Quando eu percebi, tinha um tenente Isso no MTEL. no MTEL, o rosto colado no vidro do meu carro, tentando ver como que era o carro. Aí, só que ele não viu que eu estava dormindo dentro do carro, porque eu entrava de serviço. Aí você abaixou o vidro e mostrou. Baixei o vídeo e perguntei se ele tinha algum problema, se ele Não, queria queria ver o vistoriar o carro. Não, queria ver o carro. Aí quando ele descobriu que era meu, aí ele questionou sobre preço. Mas Falou, questionou assim, num bate-papo ou questionou, Não, inquiriu? questionou, A forma do direito. inquiriu e ele teve como resposta o seguinte: qualquer coisa que ele precisasse, ele fizesse um documento, instaurasse a portaria e abrisse uma investigação. Inclusive, para apresentar meu imposto de renda. Porque veio depois aquelas determinações que o policial deveria apresentar o imposto de renda na Eu acho unidade. que qualquer servidor público. Sim, né? Qualquer servidor mas eu nunca tive problema. Claro. Entendeu? É legal essas histórias. Mas, Gilberto, aí você sai dessa unidade administrativa, né, da área de rádio, né? Você fala de rádio, Exatamente. e vai para a unidade de choque. Fui para o segundo choque. Tá, o pessoal quer saber. Porque eu já dava aula lá. Ah, então foi. Já... Dava aula lá. Aula do que você dá? Aula do quê? Eu dava aula de telecomunicações. Tá. Eu fui instrutor na polícia por 10 anos. Dei Tá. aula de telecomunicações. Tá. Direito civil. Eu fui um dos primeiros. Primeiro instrutor de direito civil no Bombeiro de Franco da Rocha, quando inaugurou a unidade lá. ESB, né? Escola Superior de Bombeiros. Eu pegava o ônibus ali no Bombeiro da Praça da Sé, Praça Clóvis ali, Sim. e ele nos levava até lá. Então, fui um dos primeiros instrutores de direito civil lá. E aí, sempre dei aula de telecomunicações, Pirituba, área de choque. Quando eu quis ir para o segundo de choque, eu fui conversar lá Segundo de choque, praças esportivas? com praças esportivas. Tá, então eventos e tal. Exatamente. Tá. E aí eu fui conversar com o coronel lá, o coronel chamou o P1 na hora,
e mandou fazer um documento me pedindo. E trabalhei lá por muito tempo na segunda Aí você companhia, usou, às vezes, sapatinho e calça bonitinha, começou a usar roupa tática. roupa tática. Uniforme. Roupa tática. Guarda Inclusive, tática. uma semana de segundo choque, teve o desfile matinal, e apresentar para o comandante, e aí veio um sargento, "Oh, se você quiser", eu falo, não, não, a minha função é essa, eu vou fazer. E graças a Deus desempenhei meu papel no segundo choque, tenho certeza, com muita. E qual foi, na sua carreira policial, a ocorrência que mais te chamou a atenção? A boa, ruim? Qual a ocorrência que você lembra, assim? Tipo, putz, isso aqui pode ser engraçado aqui. No final Qual foi? de 87, No policiamento de rua, não, não? por incrível que pareça, não. Eu voltando de um evento que eu tinha feito na madrugada, como segurança, Você trabalhou, você fez bravo? Como a gente bravo, bravo, naquela época. naquela época. Prescreveu. exatamente. E aí o que acontece? Eu estava Gente, no é a ônibus, realidade, né? Por isso que a gente conversa com pessoas sim, inteligentes, né? É isso aí, tá? aí eu percebi que o ônibus parou num ponto por volta das 4:30 da manhã, e eu percebi que 4 indivíduos estavam arrombando o mercado. Eita. E eu desci do ônibus, Com o fuzil. desci armado com revólver Não era 38, nem pistola. nem pistola, Uma Glock? pistola, Nem. e acionei a Fosse PM com através do orelhão. colete balístico? Não, colete balístico, nada. Isso é 87. Em Não tinha 87. celular. Não, Não tinha liguei do pistola, não orelhão. tinha Não, fuzil. Não tinha aplicativo PM, nada disso. emergência, não tinha nada. Acionei o Copom via orelhão, e o Boa. que acontece? Veio, encostou, em questão de 5 minutos, uma viatura Ipanema. Pulei no banco de trás da viatura e fomos na direção que o pessoal tinha descido com o carro e as coisas furtadas do mercado. Para nossa surpresa, quando viramos a rua, tiro em cima da gente. Tinha 2 caras escondidos na esquina e nós não percebemos. Essa aí foi a. A adrenalina na hora você nem percebe, Não né? percebe. Não percebe. Percebe. E outra ocorrência que me chamou muito a atenção, já pelo segundo choque, nós estávamos desapropriando a favela da Ticoatira, Tá. que ia ser uma estação de metrô que viria do aeroporto de Cumbica, e nós ficávamos lá. E no deslocamento, em cima do viaduto da Ticoatira, que dá acesso à Marginal, a comunidade pegou fogo. Pegou fogo, nós fomos a Você no primeira. policiamento, né? Policiamento, já Tá. no segundo choque. No segundo No choque. segundo choque. Paramos a viatura para fechar, para não deixar os carros passarem. E de cima do viaduto, nós percebemos que tinham pessoas correndo com televisão, tentando salvar as coisas, mas pouco se importando com incêndio. Pouco se importando com incêndio. E aquilo, realmente, a gente percebe que se não for pronta atuação do policial e tentar ajudar, as pessoas ficam à mercê do Morre seu mesmo, né? desespero. Morre. Exatamente. E aí você salvou vidas lá. Porque o bombeiro chegou, já estava isolado o local, o bombeiro conseguiu estacionar, conseguiu fazer o serviço dele. Graças a Deus não teve nenhum ferido dentro da comunidade, o pessoal saiu, depois vieram conversar com a gente, agradecer tudo. Então são coisas que a gente percebe ainda, alguns policiais tomam essa iniciativa, é proativo, né, que a gente fala. E isso é o que a gente admira até hoje. Deixa eu perguntar um negócio para você. Você é a favor ou contra a emancipação do bombeiro de São Paulo? Eu tenho clientes, na verdade, no Brasil inteiro, bombeiros, tá? Bombeiro do Rio de Janeiro. E a gente percebe o seguinte, eu sou a favor. Eu sou a favor de desatrelar. É só São Paulo que sobrou. Exatamente. Vai ser um bombeiro militar, comando próprio. Eu sou a favor. Por quê? É um serviço totalmente distinto de policiamento. Então não se Mas justifica. ainda é um tabu se falar disso dentro da polícia militar. Eu procuro entrevistar as pessoas, os coronéis da minha turma, outras pessoas, eles falam, esse assunto eu não posso falar. É um medo, é um tabu. Mas eu consegui 2 ou 3 comandantes anteriores do bombeiro que falaram bastante coisa sobre a emancipação, né? A favor. A favor. E, Eu sou a favor. inclusive, você que está me acompanhando aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente vai ter entrevistas
interessantes com comandantes do bombeiro aqui de São Paulo, onde eles vão expor tecnicamente a necessidade aí da gente falar sobre a emancipação do bombeiro, hoje só São Paulo. Gilberto, você falou que é duas ocorrências, a troca lá, furto no mercado e salvando vidas, fazendo a pré-atividade do bombeiro. Mas antes, você falou da unidade que você estava do MTEL, uma área de telecomunicações da Polícia Militar, e que você pede para sair depois de não sei quantos anos, porque um iluminado, segundo sua fala mesmo, chegou e achou que deveria mudar o seu horário de serviço, aliás, do quartel inteiro. Exatamente. Porque você falou que alguns oficiais são iluminados. Aqui no canal a gente traz pessoas inteligentes e a gente tem longe de querer causar discórdia, mas trazer o pensamento crítico. E a gente tem observado, tanto lá no canal Segurança e Defesa TV, quanto aqui no podcast, muitos comentários sobre oficiais e praças em mundos diferentes. Eu queria saber de você, você foi praça, isso, né? Isso. Mas agora é tenente. Então você viveu nos dois mundos da polícia, oficialato e praça. Existe essa divisão, essa separação nas carreiras militares federais? Esse é o sentimento que eu queria saber. E se isso existe, de fato, na carreira policial militar. Lembrando que a gente tem os comentários aqui, mas você é livre para, com uma pessoa inteligente aqui no nosso canal Pensar Alto, emitir o seu posicionamento. O que acontece? Eu sempre fui uma pessoa polêmica e muito transparente no que eu penso. Independente de quem falasse, de quem comentasse. Então, eu fui fazer o CAS, na época era a Cefap, hoje é a Escola Superior de Sargentos, e foi determinado que nós fizéssemos uma redação sobre o que nós achávamos do Cefap. E eu fiz uma redação que o Cefap, a sua porta, com toda a sua estrutura, parecia mais uma fábrica velha abandonada. Verdade. Carente de limpeza, porque eu peguei uma tremenda micose no pé, no banheiro. E aí, o que acontece? Eu fiz a redação em Você cima não disso. usava chinelo? Não, chinelo, com chinelo. Com chinelo. Fiz uma redação a respeito disso, inclusive o seguinte, que os alojamentos eram muito próximos à Marginal e ao viaduto. Isso é verdade. E ocasionava o quê? Ninguém conseguia descansar. Se os alunos tentassem dormir, não conseguia, porque o caminhão lá, os ônibus, parecia que passava dentro do alojamento. E aí, para minha surpresa, até hoje, não tem isolamento acústico. E outra, o Cefap, hoje o Escola Superior de Sargento, tem uma enorme área lá fundo, que poderia construir alojamento, ou fazer um isolamento acústico. E além disso, nós tínhamos um problema. Paros de arma de fogo em cima do viaduto. Ah, pode ser, né? Sim. Pode ser. Porque ali é Dutra, né? Caiu de lá, ali faziam a curva. Mas o pessoal que não sabe do que ele está falando, a Escola Superior de Sargento, que é o antigo Cefap, ela fica bem ali no início da Dutra, aqui de São Paulo. Na Marginal, começando a Dutra, e ali a gente sabe que é Dutra direção Rio de Janeiro. Então você tem ali. Exatamente. E o viaduto ele faz mira. Olha só, né? Mas tu não já tinha disparos ali. Tinha, né? Tinha disparos. Esse é um problema aí que pode preocupar. Boa. E aí, para minha surpresa, eu na sala de aula, apareceu o coronel, comandante do Cefap. Esse coronel era iluminado? Ele era uma pessoa muito inteligente. Ele era um iluminado do bem. Você acabou de... Porque a luz expandia para os outros. Tem aquela luz que só fica em cima individualmente. Ele não. Ele era uma pessoa onde a luz expandia para os outros. Tá. E ele foi na sala de aula e me chamou e perguntou se eu tinha feito a redação. Eu falei, sim. Porque eu li sua redação, eu queria que você fosse lá na frente do Cefap comigo, para a gente dar uma olhada na entrada. E aí, curiosamente, nós fomos, ele olhou e falou, realmente, parece uma fábrica velha, tal, né? E... Não parece um quartel. Para quem conhece, não parece. E a entrada é ruim. Eu tenho sair. Só fazendo um corte aqui, mas a gente tem muita reclamação de candidato na etapa do psicológico, outras etapas do concurso da polícia, que quando eles chegam, o portão está fechado, é um perigo, os candidatos na Marginal. É horrível ali. Ali caberia assim uma... E nós estamos do lado do presídio. É horrível. Ali caberia uma ação aí de um
oficial iluminado para ajustar aquela entrada. E a gente está falando para Exatamente. melhorar quem frequenta esse quartel, né, Gilberto? Exatamente. Nós estamos do lado do presídio, que é o CDP Belém, Do lado da e DPM. do lado da DPM, no Mas fundo da DPM tem uma comunidade. Então, mas o espaço de entrada É é horrível, muito ruim é mesmo. horrível. E tem espaço para ajustar lá. Mas Horrível. aí conta, aí você chama o Aí o coronel olhou e falou, realmente parecia uma fábrica. Então continua, ao meu ver, parecendo uma fábrica até hoje. Só colocaram Escola Superior de Sargentos. E aí foi. E passado um tempo, eu acabei o caso e retornei para fazer o CEP Monitor, que era para poder ministrar aula na polícia. E no CEP Monitor foi implementado um curso para nós que era a Polícia Comunitária, que veio do Japão. Um dos instrutores, na época, já falecido, era o Coronel Pavanelli, que na época era capitão. Eu conheci da época do 2º Batalhão, 2ª Companhia do 2º Batalhão. E aí nós comentamos e brincando, e entra nessa parte agora da divisão entre o oficialato e o praça. E na sala de aula eu falei, olha, a polícia comunitária ela é muito bonita no Japão ou alguns outros países. Por que aqui em São Paulo não funciona? Ele falou, por que não funciona? Eu falei, não funciona por quê? Vamos lá. O refeitório dos oficiais. Vocês comem e bebem o quê? Bom, suco de laranja, pãozinho diferenciado, tá. E o nosso, como fica? bandejão. Bandejão. Ou seja, é a barriga do praça, não é diferente da barriga do oficial. E eu falo isso porque eu já tive oportunidades de visitar grandes empresas onde o diretor no refeitório come a mesma comida do trabalhador de piso. Porém, só no local é isolado, mas a refeição é a mesma. E eu não vejo isso na PM. Inclusive, eu tive alguns problemas de policiamento em carnaval, onde vinham para nós comida estragada. Isso a gente tem várias aqui no canal, né? Só ratificando vários comentários que a comida em eventos tipo Fórmula 1, tal, Carnaval, elas são diferentes para oficiais e praças. Exatamente. Então você está confirmando que existe essa diferença. Existe. Mas assim, o praça ele se sente excluído hoje do corpo policial militar? Porque se você está falando, ó, existe o tratamento diferenciado, você está falando, está dando exemplo, existe, né? Então, isso existe hoje. Sim. Então, esse discurso, estamos juntos, não é verdadeiro. É uma narrativa do que realmente acontece. Você acha que precisa, então, mudar a estrutura policial, ou deixar bem claro a estrutura da polícia militar, ó, é assim mesmo, porque os delegados e os operacionais é bem claro. Eu sou delegado, sou autoridade, sou membro da Polícia Civil. Vocês são operacionais. Isso é bem claro. Se você quiser ser delegado, você presta concurso. Exatamente. É bem claro. Então não há essa rixa. Ó, é o doutor, é excelência, isso é tratado na Polícia Civil dessa forma. Dessa forma. Carreira de delegado é delegado, carreira de operacional é operacional, cada um tem as suas chefias e vai e toca a vida para frente. Há um discurso na Polícia Militar, nas polícias militares, no meio militar, tamo junto, né? Até ninguém ficar para trás. Conhece esse ditado, né? E me parece que está ficando para trás. É isso, Gilberto? Na verdade, então vamos lá. Em relação à Polícia Civil. Por mais que eu sou delegado, você é escrivão, você é investigador. Agora é o oficial investigador, hein? Eles têm o corpo ali da União. Tá? A gente percebe isso, porque raramente a gente vê um problema acontecendo no DP, porque eles são unidos. É um verdadeiro tamo junto. Já na PM é diferente. Na PM é diferente. Então vamos dar o caso daquela policial feminina que tinha a coque. O que acontece? O comandante de companhia, o tenente, falou para ela, ó, fica escondida lá no alojamento, que eu preciso liberar aqui. Isso não é um tamo junto. O tamo junto, na minha concepção, é você trazer o seu subordinado, porque se eu tivesse no operacional hoje como sargento, eu sei o meu lugar. Eu sei que eu sou praça. O tenente, eu sei que ele é oficial. O capitão, ele é o comandante de companhia. Não é? O oficial, todo mundo sabe o seu lugar. Mas nem por isso o oficial ou o superior, seja ele sargento, precisa ficar tentando demonstrar, e às vezes por atitudes, que desagradam a tropa. Esse é o grande problema.
Diferente de alguns oficiais aí que a gente percebe, que é o verdadeiro tamo junto. Mas hoje existe essa diferença. Existe, e vai existir sempre. Mas sempre. E vai Talvez, existir talvez sempre. tenha a ver com a criação das polícias militares, mas a gente tem que voltar em 1808, quando Dom João veio para o Brasil e trouxe só a tropa, né? E aí você tinha as distinção dos oficiais, que ficavam no Rio de Janeiro, né? Lá no Guanabara, comandando as forças estaduais, que na Sim. verdade eram provinciais, né? Então você tinha só as praças e o comandamento vinha do Rio de Janeiro. O pessoal esquece a história, mas talvez isso ainda seja reflexo, até porque não tem polícia comunitária no Brasil, porque a forma que foi criada a polícia era uma polícia quartelada, era uma Sim. polícia de quartel, diferente da criação de algumas polícias na Europa, ou mesmo no Japão, onde a polícia ela está para defender a sociedade, não para ficar quartelada, né? Exatamente. Então, tem Exatamente. É isso, né? É isso. E outra, é uma máxima que eu escutava do meu pai. Meu pai entrou na polícia em 1964. E eu, depois que eu comecei a entender algumas coisas, eu falava para ele, vai melhorar, vai melhorar. Ele falou, não, só vai piorar. Só vai piorar. Piorou. Piorou, piorou, Piorou. piorou. Hoje, independente nós percebemos, porque a gente conversa com os policiais, polícia com 10 anos de serviço, pensando em pedir baixa Mas você não acha agora. que essa história do ser humano ter único emprego é muito ruim? E aí eu até queria fazer essa pergunta para você, junto com o que mudou, né? Os atuais policiais, 10, 15 anos de serviço, com os policiais mais antigos, no século passado, vamos falar assim, que entraram na década de 90. Você acha que é muito diferente esses novos policiais que têm tatuagem, que curte uma musiquinha no TikTok, em relação. Isso cabe à polícia, ou cabe esse tipo de profissional na polícia, não cabe. Isso é um preconceito. E se existe esse preconceito desses novos policiais com 5, 10 anos de casa, tu falou o Brasil inteiro, né? Em relação aos policiais mais antigos. Na verdade, tatuagem, eu acredito que barba, pouco importa na personalidade de um bom policial. Por quê? Eu já tive a oportunidade de ver policiais em outros países usando o turbante, e nem por isso é um mau policial. Ele tem, e outra, tem a. Policiais femininas com normal, com burca, né? Normal, normal, não vai interferir na qualidade de ser bom policial ou mau policial. O que me impressiona hoje, na maioria dos policiais, eu fico muito temerário por isso, é o uso do celular em serviço. Por que a gente percebe? Tem um meme rolando hoje, né? Vários memes, o policial pedindo ajuda para o subtenente, para o oficial, e usando o celular. Não, mas não é isso. Ele para fazer o. Mas a responsabilidade não é da própria polícia militar, porque ela implica, ela coloca uma série de aplicativos para o policial ter que. Então, Mas o que que acontece? Eu percebi, esses dias eu estava dando uma corridinha perto de casa e vi uma viatura Força Tática estacionada de frente para a rua e é por uma farmácia. E tinha um policial na segurança e os outros 3 policiais tomando café dentro da padaria. Na o verdade, basicão da o segurança. basicão da segurança era o seguinte: o que ele me faz? Ele ficou de costas para a rua com o celular fazendo uma selfie dele perto da viatura. Sério mesmo? Sério mesmo? Então, isso é muito complicado. Isso é falta disciplinar. Isso coloca em risco a segurança de outras pessoas Dele e dos em outros. campo militar de Dele e atuação. dos outros. E por vezes a E gente esse era o policial mais recruta, pelo que você viu? provavelmente. Provavelmente. E o que que acontece? Então a gente passa, às vezes, tem uma viatura estacionada e o policial que deveria estar fazendo a segurança da viatura, porque só está ele e o parceiro dele, e às vezes o parceiro dele está fazendo a refeição, ele está ali vendo o WhatsApp, né? O famoso TikTok, as dancinhas. Podia estar assistindo o Pensa Alto podcast, né? Mas não tá. E na verdade isso nos causa medo. É mesmo. Porque o que acontece hoje, Isso está no Brasil inteiro, hein? Não é só São Paulo. no Né? mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Tá O certo. celular realmente, vídeo, esse negócio se tornou, posso dizer, uma praga mundial. Tá certo. Praga mundial. E é isso mesmo, é no mundo inteiro. Então não cá, mas não, só São Paulo, não. É no mundo inteiro. Porque eu gosto de acompanhar policiais
e ocorrências no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então a gente vê como se comporta o policial na Alemanha, nos Estados Unidos, no Chile. Então o celular ele tomou conta dos policiais. Mas me parece que na Alemanha, nos Estados Unidos, no Chile, ninguém fica atirando no policial, né, na rua, né? De- Aqui de- e aqui em São Paulo nós tivemos um ataque em 2006, né? Eu estava de Onde serviço no dia. você Serviço no tava, shopping, tava. a organização criminosa fazia os policiais de alvo, né? Exatamente. Policial, bases policiais, unidades do Estado, não é isso? Exatamente. Nessa parte aí, Essa foi uma época que talvez tenha marcado muito para os policiais antigos, que era um momento de muito medo. São Paulo parou. Por mais que tenha declarações do governo não parou, teve uma parou, segunda-feira que São Paulo parou, parou, ficou deserta. parou. Não tinha ônibus circulando, não tinha nada. Eu presenciei esse momento. E talvez esses novos policiais não entendam o que é um crime organizado, ainda estão na selfie. É uma crítica a isso ou é só uma observação e disso é uma tendência para as polícias, Gilberto? Eu não. Talvez eu não faria como crítica, porque eu falo para todo mundo, eu não gosto de criticar a ocorrência, porque eu não estou no local, não sei o que aconteceu. Mas nós pensamos o seguinte: eu sempre falei para os policiais que trabalhavam comigo, nós saímos para a rua e a minha obrigação como superior dentro da viatura e daquela guarnição é levar todos de volta vivos para suas famílias. E isso, levar vivo, implica em quê? Em doutrina. Doutrina é o quê? Seguir os padrões do policiamento, ter atenção, não ficar sentado. Eu falo até hoje, eu vejo uma viatura passando, às vezes garoando, polícia com vidro fechado. E se falar isso hoje para um polícia novo, ele acha que é normal. Mas isso é em São Paulo, porque no Nordeste é muito calor, você deixa Não, lá mas, tem não, mas aí liga o ar-condicionado. Então, Liga o ar-condicionado. o que você acha disso? Você não acha que cada polícia tem que tratar isso? Mas será que tratam esse tema? Não sei, tá perguntando. Eu fui para a Ilha do Marajó. Tá. Ilha do Marajó. Tá, e como é que é a polícia do Pará lá? Polícia do Pará, Vidro fechado, levantado, vidro abaixado, o pessoal braço lá de fora? tem uma doutrina incrível de Legal, policiamento, legal. são super Aí, galera, o atentos, pessoal do Pará aí, hein, ó, aí, super ganhando atentos, crédito aí. super prestativos, Tá. super prestativos, e a Diferente, gente percebe, diferente de São Paulo? eu não sei se for por causa do tamanho, por causa Diferente de São é um Paulo. público diferenciado. É um Legal, pouco legal. diferenciado, é um pouco com outra cultura, né? Mas um pessoal lá que realmente eu fiquei observando algumas atitudes e nos chama atenção porque são alinhados. Não que São Paulo não seja, longe disso. Mas você está falando que lá ele parece que a polícia está mais próxima à comunidade e aqui mais distante. É isso que você está trazendo aqui no Pensa Alto. Não sei se ele. Talvez pela dimensão dimensão. Dimensão. Tá certo, tá certo. Gilberto, fala em dimensão, você trouxe aqui, você apresentou a sua visão de oficialato e das praças, e você esteve nesses dois mundos, né? Isso é interessante, não é o que você acha, é o que você vivenciou. E logo no início do nosso podcast, você falou da OAB fora da gaveta, né? E eu sei que hoje você advoga. E como é que é advogar para policiais? Eu sei que o seu escritório já está bem estabelecido, você tem algumas características. O que o policial está errando? Só a gente falar um pouquinho assim. E como que é ser advogado de policial? Qual é a orientação? Claro que você não vai dar orientação jurídica, não é isso, mas o que que você vê como advogado dos policiais para, pô, eles estão errando nisso, né? Poderiam estar acertando de outra forma para não buscar o direito. Como é que você vê isso hoje? Você advogando para os policiais? Na verdade, eu fui buscar formação e especialização em direito militar, porque o direito militar é uma área muito complexa. As faculdades não ensinam isso. Não ensina. Inclusive, na própria pós-graduação, nós conversamos lá para tentar expandir isso para as faculdades. Dar palestras, conversar com os diretores, reitores e colocar na grade isso aí.
porque é uma tendência. E aí o que acontece? Por vezes, uns colegas que não têm a formação na área militar deixam os clientes em maus lençóis. Talvez um probleminha que poderia ser eliminado ali na sindicância, já de início, quando o policial fosse ouvido, o advogado às vezes deixa passar algumas coisas e acaba tendo o quê? Policial denunciado junto ao TJM e às vezes condenado. E o pior, né, que nós temos visto aí, que provavelmente agora virou a moda, perca de posto e patente e, consequentemente, salário. E às vezes policiais aposentados. Então tem esse grande problema. Mas aí é o princípio da especialização. Você vê que tem muitos advogados que não são especializados. Por isso que é importante ter o Exatamente. advogado especializado na área. É isso? É isso aí. O que eu falo? Esses dias, uma colega fez contato comigo, que tinha um cliente que ia ser ouvido numa sindicância, onde ele foi vítima de roubo, teve um disparo no pé do indivíduo, lá do ladrão. Crime do que praticou ato ilícito. Exatamente. E aí ela, de pronto, o cliente dela já falou que nessa fase ele achava desnecessário o acompanhamento de um advogado. Eu falei que a visão dele era totalmente equivocada. Porque nessa fase, se o advogado fizer um bom serviço, o problema vai morrer nesta fase, não vai evoluir para. Porque aí tem o parecer do sindicante, Exatamente. né? É ali que ele desdobra a sindicância para um PAD, Exatamente. para um processo judicial, militar, para processo de reparação de danos. É aí. Exatamente. Parecer. E outra, o advogado vai acompanhar se teve o processo legal, se foi atendido as E o formalidades. advogado pode perceber alguma tendência do sindicante e pedir o impedimento dele, né? Exatamente, ou nulidades. Nulidades. Ou nulidades. E até inverter a Exatamente. sindicância contra o próprio sindicante, né? Uma coisa que eu acho um absurdo e a gente tem observado muito, por vezes o comandante de companhia percebe o ato do policial militar. Tá? Só que ele não comunica. O ato ilícito. O ato ilícito. Só que ele não comunica. Ele chama o sargento e manda o sargento comunicar. Abriu-se. Mas aí ele determinou uma coisa que ele viu e pediu para o outro fazer. Mas como que. Isso não existe. Existe. Porque se eu presenciei, eu tenho que comunicar. Esse é o princípio da hierarquia e disciplina. Não é isso? E outra, a comunicação não é a expressão da verdade. Como eu posso expressar verdade se eu não vi? Não posso. E aí o que acontece? O sargento comunica o policial, essa comunicação vai para a mão, por vezes, daquele comandante de companhia ou aquele oficial que presenciou o ato ilícito, e ele vai presidir o feito, né? E vai determinar. Mas ele já sabe o que ele vai fazer. Mas isso é lógico. Já tá O preconceito estabelecido dele já está. Você pode pedir nulidade até porque o sargento não viu e comunica. Exatamente. E aí, se o sargento comunicou, tomei conhecimento que ele faltou com a verdade. Faltou com a verdade, né? E aí você coloca o sargento que está comunicando como a polo passivo, você coloca o capitão também como polo passivo, você cancela a sindicância, reverte em reparação de danos. Exatamente. É tudo isso? Exatamente. Outra, se o sargento for inteligente, né? O que ele faz? Por determinação de. Mas aí o capitão não vai querer. O capitão não vai nem. Então não faça. Então não faça, porque depois vai responder. E a gente percebe isso. E se torna corriqueiro, se torna prático. Cara, eu até vou falar. Você está falando com o Gilberto aqui no Pensa Alto Podcast. E, cara, se você está vivenciando um fato como esse, ou vivenciou, aqui embaixo da descrição aqui desse vídeo tem o contato dele aí. Troca ideia com ele, porque ele pode responder bastante coisa. Mas, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. No meio militar, existem muitas associações, né? De cabos soldados, tenentes sargentos, oficiais. As associações não deveriam depender dos seus policiais, ou sua categoria, sua classe policial? O que está acontecendo com as associações hoje? Olha, sinceridade, eu não
venho aqui fazer propaganda de associação nenhuma, porque eu não faço parte de nenhum corpo jurídico de associação. Tá? Porém, eu percebo o seguinte: as associações hoje, elas praticamente se tornaram fantasmas. Por que eu falo isso? Todas as associações têm um corpo jurídico, tem um alto número de associados. Pagando 30, 40, 50, 60, 70. 90, 100 reais. Policial militar envolvido em ocorrência. Eu sou sócio da Cabo Soldados. O advogado comparece, pelo menos naquele primeiro momento, para acompanhar o policial. E por que não faz? Não faz? Gente, nós estamos falando aqui de São Paulo. São Paulo. Gente, se tiver alguma associação de policiais militares que tem esse acompanhamento 24 horas no estado inteiro, que divulgue. Coloque aqui nos comentários. A gente quer saber, a gente vai entrevistar. Divulgue. Né? Divulgue, legal. Divulgue. Mas aí São Paulo não faz isso. São Paulo não faz. O que acontece? Eu tentei implementar a Comissão de Direito Militar na OAB Tatuapé, que é a minha subseção. E eu fiz um levantamento estatístico ali do número de policiais que trabalham naquela área. Por que eu fiz isso? Existia um projeto, né, na Assembleia Legislativa sobre o quê? O amparo jurídico ao policial. Porque é inaceitável o delinquente lá, o infrator, ele é apresentado no DP, por vezes ele já tem um advogado ali, e às vezes nomeia-se um advogado para ele. E o policial, que é o agente, que é o braço do Estado, fica à mercê da própria, da própria sorte. E a minha ideia era implementar a comissão, né, daquela mas o área. OAB vai atender os advogados, né? Não, que atendesse os policiais militares. E aí não foi para frente. Não foi para frente. Porque, não tem interesse, qual é o público. Mas a associação hoje, ela vende algo que ela não cumpre, que ela não faz, é isso que você está falando? Há muitas queixas de associação. Na verdade, o que acontece? O policial militar, ele se associa hoje, ele entra de sócio nas associações, visando ações contra o Estado. Recálculo de quinquênio, sexta parte, salubridade, quando na verdade é algo maior que isso. E o que eu falo sempre para os policiais? Eu vou ficar sócio da associação X. Meu amigo, peça uma cópia do contrato para você ver o que você vai ter direito. Até porque, se você... Essa é só a minha opinião, e eu queria ouvir você. Se você pensa em ser associado para ter colônia de férias, o que você economiza no ano, você faz uma viagem no Brasil. Exatamente. E não fica limitado. Exatamente. É isso, Gilberto? Exatamente. E outra, você tira... Então, as associações precisam se modernizar. Exatamente. Exatamente. Ficar sócio por causa de colônia de férias é um absurdo. É um absurdo. E o corpo jurídico? Tem no contrato? Tem direito a acompanhamento jurídico 24 horas. Então eu vou cobrar isso. Eu sou sócio da Associação dos Policiais Deficientes Físicos do Estado de São Paulo. É uma associação que eu elogio sempre, porque quando o policial militar sofre algum problema, ele fica largado. Essa é a verdade. E a associação o ampara. Não só ele, como todo o familiar. Então, a associação, ela amparou. E meu pai precisou, não era só, se mantém até hoje. E às vezes a gente percebe e lá tem corpo jurídico também. Tem corpo jurídico. E eu tenho noção que tem corpo jurídico lá, porque eu consultei todo o meu contrato e percebi, tem o telefone guardado. E eu falo para todo policial. E quantos policiais são associados hoje de algumas associações? Veja o contrato, exija o que está no contrato. Eu vou generalizar, mas eu quero saber de você. As associações se tornaram um nicho político de votos para futuros candidatos? A associação apoia candidatos para vereadores. Nós tivemos em São Paulo um evento, né, de pré-campanha dentro de uma associação, o que me chamou bastante atenção. E hoje existe essa possibilidade, eu represento 20 mil, 30 mil, 50 mil, 10 mil votos. Você acha que as associações se tornaram políticas e deixaram de lado o seu policial?
Na verdade, 90% da sua fala é verdadeira. Porque raramente, nós percebemos algum diretor de associação reivindicando o direito dos seus associados ou dos policiais militares em geral. Por que eu falo isso? Ah, eu sou presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos. Ótimo. Eu vou brigar pelos subtenentes e sargentos. E isso não vai refletir só nos associados. Vai refletir em todos os subtenentes e sargentos e mais. Vai refletir nos cabos e soldados também, porque quando o cabo e soldado perceber que a Associação dos Subtenentes e Sargentos briga pelos seus associados, a tendência é ele se associar também. E a briga ela tem que ser constante. A briga tem que ser constante. Eu não vou dar nome aqui, mas tinha uma candidata que vivia gritando aos quatro cantos que a luta muda a lei. Né? A luta muda a lei, a luta, o grito, não sei o quê. E levava a caixinha, e aí foi eleita. Só que parou de gritar. E eu, como eleitor dela, cobrava o que ela falava, porque eu tinha gravado tudo que ela prometeu. Pois bem, eu fui bloqueado na rede social dela, fui bloqueado no WhatsApp dela. E não se elegeu de novo. Então falta o quê? Representatividade. Ninguém está mandando aqui erguer faixa. Representatividade com educação e na lei. E não temos. Você acha que esse aumento diferenciado de oficiais de praças em São Paulo, em especial de terceiro sargento, segundo tenente, aqui nós já fizemos um vídeo sobre isso no passado, a gente percebe que as associações ficaram de fora nesse diálogo e poderiam ter buscado dentro do modelo democrático, jurídico e legal essa equiparação de reajustes salariais? Ou Ficaram de fora e estão de fora até hoje. porque eles querem ficar de fora? Exatamente. Ou eles não têm voz? Eu acredito que é o famoso não querem se queimar. Então é um reduto eleitoral. É o reduto eleitoral, é isso mesmo. Por quê? E a gente percebe que quando vem publicações de alguns deputados, né, falando sobre famigerado aumento diferenciado, mas agora vamos aprovar mais vagas para DGEM. Veterano não faz DGEM. Não poderia fazer? Ou não? Estou perguntando. Porque se trabalho interno no quartel, a DGEM é interno, né? Delegada, 25 de março, não sei o quê. Tá. Aí eu falo sempre, veterano vive do quê? Salário. O aumento foi diferenciado, estamos aguardando aí correção dessa injustiça. Não tem DGEM, veterano não tem DGEM, não tem delegada, não tem bônus. Exatamente. Não tem nada. E as associações? Não vi na fala de ninguém. E não vão falar. Não vão falar. E cadê? Eu me questiono sempre. Onde está a bancada da bala? Eleita com a bandeira policial. Você acha que a tua fala, você não pode sofrer algum tipo de perseguição dos presidentes de associação? Eu não dei nome de ninguém. Isso é público e notório. Quantas associações nós temos percebido que têm brigado por nós? Quantas? Quantas? Não tem. Você acha que isso é um reflexo no Brasil inteiro? Eu acredito que não. Não, é São Paulo que está destoando. Eu acompanho o sindicato dos policiais civis. Tá. É uma presidência atuante e briga dentro da democracia. São pedidos que vai na Assembleia, os pedidos. É isso que a gente precisa. A gente ouve falar, eu já vi vários pronunciamentos do presidente da Associação dos Delegados, o doutor André, que já veio aqui no canal, e ele questiona inclusive o governador. Mas tá certo? E questionar não é querer brigar com o governador, é dentro da democracia. Elabore os documentos. Ser, né? Termo circunstanciado. Exatamente. Nós tivemos dois embates entre o presidente da Associação dos Delegados e o presidente da Associação dos Oficiais. Exatamente. Eu convidei os dois, só consegui falar com o doutor André. Esse TC agora está sendo a pérola, né, da caixinha, porque todo mundo,
né? Ah, mas não é atribuição desse, não é atribuição daquele, mas pelo menos ele foi brigar pelo povo, pelo pessoal dele, né? E eu acredito, se as associações hoje procurassem dialogar com o governador, por quê? O governador vai decidir, o secretário de Segurança Pública vai decidir a respeito das polícias. Tenho certeza que se as associações os procurassem, pedissem reuniões, esclarecessem os pontos controvertidos, nós estaríamos melhor. Legal, Não estaríamos? Com certeza. legal. Gente, vocês acabaram de ouvir aí desse podcast Gilberto, né? Policial, advogado, pontos bem polêmicos, mas é por isso que a gente chama pessoas inteligentes aqui no Pensa Alto. Queria agradecer a sua presença, Gilberto. Eu que Obrigado. agradeço. Eu que A gente se vê agradeço. numa outra oportunidade. Obrigado. Quer deixar algum recado aí pra galera? Policiais, nunca caiam na mesmice. Mesmice do uso do celular, a mesmice de numa ocorrência abrir mão do advogado para acompanhar na fase inicial. Sempre tenha uma pessoa da sua confiança ao seu lado.